Eu sou missionário, mas eu nunca andei de camelo antes. I'm not sure if I want to get up after that video. That was, wow, pretty amazing. Eu não tenho certeza que eu quero me levantar depois de um vídeo desse, porque foi incrível. Let me start by saying it is so great to be here with you in E2 and with the brothers and sisters in Christ here at this church. Eu queria começar dizendo que é tão bom estar aqui com vocês, com irmãos e irmãs dessa igreja em Itu. I was here back in March and I met many of you when I was here then. Many of you when I was here. Eu estava aqui em março e eu conheci vários de vocês quando eu estava aqui no começo do ano. And I had such a great time here. When I got here, I flew all night, as some of y'all know. You can fly all night from the U.S. and landed here in the morning, Saturday morning. Então, foi tão bom aquela primeira visita e eu fiz a viagem pela noite toda, cheguei aqui de manhã. And went the rest of the day following around everybody and meeting lots of people. And then that night, Allie had scheduled a time for me to be with some of the kind of the 20s and 30-year-olds of the church here. E passei aquele dia inteiro com pessoas diversas e aquela noite a Alice tinha pedido para eu fazer parte do grupo Crescidinhos, que ele falou 20s e 30s. Sei. And she said, hey, I'd like you to share about kind of missions and your experience in Thailand. We'll start about 6:30 and, maybe about an hour or so. E ela falou, eu quero que você venha e compartilhe sobre missões e a sua experiência na Tailândia. A gente começa umas 6:30 e dura mais ou menos uma hora. I think we stopped about 10:30 that night. Eu acho que a gente parou umas 10:30 aquela noite. And if I'm not mistaken, they actually got me to sing a song by myself to them in Thai. E se não me engano, eles até conseguiram que eu cantasse uma música para eles em tailandês. So when I was asked to come back here in August, I made sure Allie knew three things. I will not be speaking the first night. We will not go 4 hours, and there will be no singing. Então, quando eu voltei, eu queria que a Alice tivesse certeza de três coisas. What was the first thing? I won't be speaking the first night I get here. Okay. Eu não vou estar falando a primeira noite que eu chegar. Eu não vou. Won't go 4 hours. Eu não vou durar 4 horas e eu não estarei cantando. But in all seriousness, I will say that night and my entire week here in March was such an exceptional time for me. Mas agora falando sério, aquele tempo em março, tanto aquele evento quanto a semana toda foi um tempo muito especial para mim. I went 4 hours that night because so many of you that were there were asking such great questions and you were so interested in wanting to know what God is doing in the world. Eu consegui durar 4 horas aquela noite porque tantos de vocês tinham perguntas tão boas e estavam tão interessados em saber o que Deus está fazendo no mundo afora. And I went back to Highland Church in Abilene singing the praises of this church. E eu voltei para a igreja em Abilene admirando muito e elogiando muito essa igreja. And I kept telling my wife, it was such a great night at 4 hours and talking about missions and they're so excited. And finally she's kind of going, okay, enough about those E2 people. E eu passava as noites falando para minha esposa, foi tão incrível, aqueles ituanos são tão interessados e tão apaixonados por Deus. E eventualmente ela falou, tá bom, Darren, chega de falar de ituanos por um tempo. So I am excited to be here and to be able to talk to you about what God is doing in the world, or maybe more importantly, how much God loves this world and what He's doing to redeem it. E é tão bom estar de volta e poder compartilhar com vocês o que Deus está fazendo nesse mundo e de que forma Ele está trabalhando para redimir esse mundo. So real quick, just so you know kind of my story, I'm married and I have 3 kids. Só para todo mundo saber quem eu sou casado, tenho 3 filhos. And I spent 7 years as a missionary in Thailand. E eu passei 7 anos como missionário na Tailândia. And I was on a team there, and we went to a small town in northern Thailand to plant churches.
E eu fazia parte de uma equipe e nós fomos para o norte da Tailândia, numa cidade bem pequena, para plantar igrejas. So you're going to get lots of stories about Thailand over the next few days. Então, prepare-se para ouvir muitas histórias sobre a Tailândia nos próximos dias. So let me start with this one. Então, eu vou começar com essa. About 2 years into our time in Payaw, that's the town that we lived in. Então, 2 anos mais ou menos depois de ter mudado para a cidade de Payaw, que é onde eles moravam. Our teammates, Chris and Tanya, decided that they were going to start homeschooling their children. Os nossos colegas de equipe decidiram que iam começar a fazer escola para as crianças deles em casa. And they lived on this little dead-end street, tiny little road, and at the end of it, there was a guy there that was building these 3 tiny little kind of one-room houses, but they're really small, like a little apartment almost. E eles moravam numa rua sem saída e no final dessa rua tinham 3 casinhas de um cômodo só. And Tanya decided maybe it'd be easier if we didn't homeschool in our home. They have 4 boys, and that's a lot. They thought, what if we rented one of those little one-room apartment things and did our schooling there? E a Tônia, a mãe, decidiu que queria fazer a escola para os 4 filhos. E ela pensou, em vez de fazer aqui na nossa casa, e se a gente alugasse uma dessas casinhas e fizesse a escola para eles lá? And so they were still building the apartment, and they went ahead and kind of reserved one of them for their family. Então, na construção ainda daquelas kitnets, eles reservaram uma para ele. The problem was, as it was being built, the foreman, the contractor, the main guy building it, was working one day by himself and had a heart attack and died in the apartment. Mas o problema foi, durante a construção das casinhas, o construtor principal, que estava na obra, teve um ataque cardíaco e faleceu dentro da casa. So that wasn't something they were thinking was going to happen, but they thought, it's all right, it's okay, we'll keep going. But then, a few weeks later, the electrician who was putting in all the wires and everything was driving home, had a wreck, and died on his motorcycle. E eles pensaram, bom, a gente não estava esperando por essa, mas tudo bem, a gente pode continuar, tal. E algumas semanas depois, o eletricista, que estava responsável por toda a fiação da casa, saiu da obra, pegou a moto, estava indo para casa e faleceu num acidente de moto, voltando para casa. Well, that seemed to put an end to their plans. E isso deu um final para os planos deles. Because the neighbors and the guy building the apartment himself said, this place is haunted. E porque os vizinhos e o próprio construtor, a pessoa responsável pela construção, falaram, pelo jeito esse lugar está amaldiçoado. 2 people died building this thing. No way am I stepping foot in that place. Se 2 pessoas já morreram construindo esse lugar, você não consegue fazer com que eu pise neste lugar. The problem was, Chris and Tanya are sitting there going, but that's the perfect place for our school. Mas o problema foi, o Chris e a Tônia, os pais, estavam pensando, mas esse é o lugar perfeito para montar escola para os nossos filhos. And they weren't really scared that the place was haunted. E eles não estavam com medo daquele lugar ser amaldiçoado. But all the neighbors who loved Chris and Tanya were really genuinely concerned for them and fearful and said, no, you can't use that place. Mas todos os vizinhos que estavam realmente, genuinamente interessados neles e eram amigos deles, estavam falando, vocês não entendem, vocês não podem ir para esse lugar, vocês não podem entrar nessa casa. And our team, as a team there, we found ourselves in a quandary going, okay, all these people, they're saying it's haunted and scared and will not let us step foot in there, but we don't really think it's haunted and they really want to use it, and we were kind of stuck, not sure what to do. Então, a nossa equipe entrou num dilema, porque os nossos vizinhos e os amigos tailandeses estavam falando, vocês não podem entrar nesse lugar, esse é um lugar mal assombrado, tipo, vai trazer maldição.
E a nossa equipe do outro lado estava pensando, nós não acreditamos que esse lugar é mal assombrado ou amaldiçoado. E seria o lugar perfeito para fazer a escola das crianças. Here we were, Western missionaries showing up in northern Thailand where ghosts and spirits are very real, and we find ourselves thinking, well, we don't really believe this, but man, they do. What do we do in this situation? Então, lá estávamos nós, uma equipe de americanos do oeste, chegando até o norte da Tailândia, onde lá a cultura realmente acredita em fantasmas e maldições, e chegando e pensando, e agora, como é que nós lidamos com esse dilema? This story kind of surfaces what I want to talk to you about over the next few days, and that is the relationship between those of us that want to proclaim and to live out the gospel of Jesus in a culture that may be a little different than we're used to. E essa história é uma boa história para exemplificar o que eu quero passar os próximos dias conversando com vocês, que é nós que queremos proclamar e viver o Evangelho de Cristo numa cultura que talvez não carrega as mesmas crenças que nós. And then I hope, as I talk about this, to also then say that some of the same things that a missionary has to think about in going to a new culture is the same stuff actually we need to be aware of even in our own home culture as we think about sharing the gospel. E ao mesmo tempo eu quero nos lembrar que, como missionários e de um país viajando até outro país, nós tivemos que considerar algumas coisas culturais, mesmo dentro do nosso próprio país, nós precisamos considerar essa comunicação com a cultura. So a little kind of mission theory here. As a missionary, when you think about going to a new culture, you have to decide how are you going to interact with that culture as an outsider. Então, um pouco de teoria missionária aqui. Como missionário, quando você está preparando para viajar e para mudar para um outro país, uma das perguntas que você tem que fazer é como é que nós planejamos interagir com a cultura. In the history of missions, there's been plenty of missionaries who kind of showed up and said, okay, I want to share the gospel, but I'm going to build my house with a wall around it, and I'm not going to learn the language, and I'm going to separate myself as much as I can, and just kind of lob the gospel over to people. E na história das missões, nós temos muitos exemplos de missionários que foram até um outro país, mas chegando lá construíram suas casas com grandes muros ao redor, ficavam seguros dentro da casa e como se arremessavam o evangelho do outro lado da parede. Então jogavam o evangelho para o povo. But if we look at Jesus as the example, we have to think maybe there's a better way to do it. Mas se nós olharmos para Jesus como exemplo, nós temos que considerar, eu acho que tem uma forma melhor de fazer isso. And so one place we could look is John 1 verse 14. Então João 1, capítulo 1, versículo 14. Really short verse that I want to read for you. É bem curto. It says, "And the Word became flesh and lived among us." João 1,14 diz, e a palavra se tornou carne e morou entre nós, e habitou entre nós. The God who created the universe took on flesh and lived among us. Deus, criador do universo, vestiu-se com carne e habitou entre nós. He didn't stand up in heaven yelling down, the whole time, "Hey, you." He came down. Ele não ficou lá do céu berrando instruções, mas ele vestiu-se de carne e veio e desceu até nós. And so we call this, I don't know how this translates, but we call this incarnational ministry. E nós chamamos esse exemplo de ministério encarnado. And so as we think about how to engage the culture, we want to follow Jesus' example and say we don't want to separate ourselves. We want to, as much as we can, enter into the culture, the context that we find ourselves, and from a place of walking alongside people, we share the gospel. Então, quando nós consideramos missões, nós não queremos ter a mentalidade de sermos separados,
mas sim de sermos encarnados e andar junto com as pessoas que estamos proclamando o Evangelho. So sort of a basic first step is, as a missionary, you have to be a learner. You have to go and learn the culture you find yourself in. Então, como missionário, o primeiro passo é ser um bom aprendiz. The whole team of translators. Para ir e aprender da cultura onde você está chegando. So let me start with kind of a simple, easy example about why it's important to learn the culture. Então, um exemplo bem simples de por que é importante aprender a cultura de onde você está indo. Okay, in Thailand, when you greet somebody, you walk up to them and you put your hands together like this, okay? And you would put your hands around here, and you'd say hello and kind of bow your head a little bit. Então, na Tailândia, para dizer oi, para cumprimentar alguém, você chega perto e coloca as mãos na altura do nariz e abaixa e fala oi. Yeah, that. And you really respect personal space. You don't really get up close to anybody. You kind of keep your distance. E você respeita a distância pessoal de uma pessoa para outra. Então, você não chega muito próximo da pessoa, mas você dá uma distância boa. So when I came here in March, I had just moved back from Thailand. I'm thinking in a foreign land, and I get off the plane and I walk up and I'm kind of like, oh, hi, and I want to, and that wasn't the same way here. E quando eu cheguei no Brasil em março, eu desci do avião e eu estava pensando, bom, eu estou numa terra estrangeira, então eu preciso manter minha distância e colocar a mão na altura do nariz, mas ele encontrou com brasileiros. So I apologize to some of you if when you met me I seemed a little standoffish. Então, me desculpem se quando vocês me conheceram em março eu parecia um pouco frio. So if you from Brazil end up being a missionary in Thailand, you might want to stop and learn the culture, because this could be really awkward if you're going to whine me. Hey! And there could be some awkward moments there. Então, se vocês brasileiros forem algum dia para a Tailândia, eu sugiro aprender a cumprimentar, certo? Para não ter aqueles momentos bem constrangedores, onde você chega para um abraço e o amigo faz o sinal da cruz. And what's funny about that is both those ways of interacting are trying to show appreciation, respect, love maybe even for the other person. E o interessante é, essas duas formas muito diferentes de cumprimentar alguém estão buscando a mesma coisa, que é demonstrar respeito, apreciação, talvez até amor pela pessoa que você está cumprimentando. And so the thing is, when you show up in Thailand and you want to show respect and appreciation, but you do it the way you've always done it, you're actually communicating something you don't intend. Então, quando você aparecer na Tailândia e você realmente quer cumprimentar e demonstrar respeito e gratidão, e você fizer da forma que você sempre fez, você vai estar cumprimentando e você vai estar comunicando algo muito diferente. There's lots of examples like that. I could go on with kind of funny stories about all the little things about Thai culture that might be different, but we'll save that for another time. E lógico, eu tenho muitas histórias engraçadas de todas essas coisas interessantes sobre a cultura tailandesa, mas a gente guarda essas também para depois. But what I really want to talk about is something much more important and deeper than that. Mas o que eu quero deixar com vocês hoje à noite é uma coisa mais importante, mais profunda do que isso. Because it really is important to take the time to understand and learn the culture. In fact, our team, our entire first year, we dedicated to research. We didn't do any outreach ministry. We spent a year doing research about the local culture. É realmente muito importante passar tempo aprendendo sobre a cultura onde você vai, porque o primeiro ano que nós estávamos lá, a nossa equipe, o primeiro ano nós dedicamos somente para estudo e pesquisa a respeito da cultura tailandesa. Não para ministérios, mas para entender melhor onde nós estávamos. And so an important part is to understand so you can live like the people live and you can communicate and people understand you.
But it's not just enough to learn it. As missionaries, as people wanting to share the love of Jesus, we need to think a little differently about how we encounter the culture. Então, realmente é muito importante aprender, entender sobre a cultura para você poder comunicar com as pessoas, poder viver com as pessoas, comer com as pessoas. Mas também não basta só isso. Não basta só aprender teoricamente sobre isso. And so I want to use this phrase that I love. There's an author, a theologian, who used the phrase, when we think about engaging the culture, we want to be strange in the right way. Então, eu quero usar essa frase com vocês que eu ouvi de um teólogo, um autor, e ele fala: quando nós pensamos em nos relacionar com a cultura, nós queremos ser estranhos da forma certa. Now, for missionaries, the first part of that is really easy, the strange part. Para missionários, a primeira parte é muito fácil, ser estranho. Missionaries are strange, right? Missionários são esquisitos, Yeah. I certo? mean, y'all know Mark, so... Exemplo, Mark. Oh, no, I didn't translate as well. It's my one dig on Mark, and it didn't get the laughs I was hoping for. Okay. But missionaries it's easy for missionaries to be strange, right? They show up in another culture, and everybody's looking around going, what was this person doing? É muito fácil o missionário parecer um estranho, por aparecer numa outra cultura e chegar e aparentemente não saber o que está fazendo. And missionaries for a lot of time in history have been strange in ways that really aren't necessary. For example, they end up ministering and starting churches that look like their church back home. And it looks pretty strange. E missionários ao longo da história de missões têm escolhido algumas vezes ser estranhos e esquisitos de formas que não precisava. Por exemplo, mudar para um outro país, mas começar uma igreja que parece exatamente como a igreja da terra natal.